Frascos com soluções injetáveis. As vacinas Em off. são vítimas do próprio sucesso. Pesquisa FAPESP Vídeos. Quando você tinha as doenças visíveis, a população vendo aqueles casos de sarampo, de pólio, etc., todo mundo queria a vacina. Mas de repente, que doença é essa? Eu não conheço, por que meu filho vai tomar uma vacina contra uma doença que eu nunca vi? Então, esse é o resultado do sucesso das vacinas. Pesquisa FAPESP Perfis. Guido Carlos Levi. Levi dedica parte de seu tempo a esclarecer dúvidas de pessoas que ainda desconfiam dos benefícios das vacinas. Em 2013, publicou o livro Recusa de Vacinas, Causas e Consequências. Eu estava dando uma aula para médicos e enfermeiras, e aí eu perguntei para a plateia, quantos de vocês já viram um caso de varíola? Nenhum. Quantos de vocês já viram um caso de sarampo? Nenhum. Quantos de vocês atenderam um caso de pólio? Nenhum. Quantos de vocês já viram um caso de febre amarela? Nenhum. Guido Carlos Levi, A infectologista. causa principal do desaparecimento dessas doenças foi a vacinação. Ilustração: a mão de uma pessoa coberta de pústulas. 400 mil pessoas morriam por ano de varíola na Europa. Ilustração: uma mulher com o corpo tomado por pústulas. 13 milhões de nativos da América recém-descoberta morreram vítimas da doença. 1980 foi o ano em que a OMS declarou a varíola erradicada. Manchete de revista: a varíola está morta. Pernas mecânicas infantis em cadeiras de rodas. Em relação a pólio, quase toda família tinha um caso com muletas, Em off. com pernas mecânicas, ou nos casos mais graves, no pulmão de aço. Quem já visitou o departamento onde tinha pulmão de aço na época, viu que era uma das coisas mais chocantes que a gente podia ver. Hoje, nós não temos mais pólio, a não ser em 2 países do mundo. Não é mais só uma questão de você vacinar seu filho para proteger os seus coleguinhas de classe ou de escola. Quer dizer, o alcance é muito, muito maior. É um problema mundial, esses surtos ou epidemias que surgem a partir de comunidades não vacinadas. Se nós pegarmos as decisões individuais contra a própria vacinação ou dos dependentes, nós temos argumentos de ordem filosófica, de ordem religiosa, e nós temos um fenômeno bastante comum, que é o medo dos eventos adversos das vacinas. As vacinas podem ter efeitos colaterais, mas esses eventos adversos são seguramente muito, muito, muito inferiores aos danos causados pela doença em si. Por exemplo, nós recentemente tivemos um surto de sarampo aqui em São Paulo. E foi numa escola em que, por uma linha filosófica, os alunos não eram vacinados. Eu fui consultor do Hospital Infantil da Cruz Vermelha Brasileira, quando ainda nós tínhamos surto de sarampo, nós tínhamos enfermarias lotadas de casos de sarampo e as crianças morrendo, eram números assustadores. 1970, o sarampo era a doença infectocontagiosa que mais matava crianças de até 5 anos no Brasil. Entre abril e maio de 94, uma epidemia de sarampo atingiu 190 pessoas nos Estados Unidos em comunidades religiosas da Christian Science que não aceitavam a vacinação. Um estudo feito por uma equipe da Universidade de São Paulo que verificou que quase todos os casos de recusa de vacina ocorrem na classe A ou alguns na classe B. Até alguns usam um argumento que eu acho um argumento inaceitável. Diz o seguinte: o meu filho não precisa correr o risco dos efeitos colaterais da vacina porque ele está protegido pela vacinação dos outros. Animação: 12 bonequinhos, 2 deles não imunizados e doentes, os outros 10 não imunizados e saudáveis. A população é contaminada. Dos 12 bonequinhos, 9 contaminados. Outros 12 bonequinhos, 2 deles não imunizados e saudáveis. 8 não imunizados e doentes, os 2 restantes imunizados e saudáveis. Alguns tomam vacina e tornam-se imunes à doença. Dos 12 bonequinhos, 1 não imunizado e saudável, 10 imunizados e saudáveis, o último não imunizado e doente. A maioria toma vacina e torna-se imune. O contágio é freado. Então, uma das frases que a gente discute sempre é se a liberdade individual pode se sobrepor à liberdade coletiva. 1976. A vacinação se torna obrigatória no Brasil, mas não há penalidade prevista por lei para quem a descumprir. Na internet, por exemplo, você vai encontrar um número enorme de sites contra vacinas, com argumentos que são absolutamente incorretos do ponto de vista científico, mas que são preocupantes, são assustadores. Antiga ilustração: 3 esqueletos com foices representam doenças. O que você tem é surtos de epidemias quando você não faz a vacina. A vacinação tem uma utilidade individual
e tem uma utilidade social. Relatar uma coisa curiosa, que nós estamos fazendo uma reforma no Emílio Ribas, encontraram num depósito um caixote cheio de livros. Vamos olhar, eram os registros de entrada de pacientes no hospital em 1918 e o destino desses pacientes, o que aconteceu com eles. E a gente vê assim, nome do paciente, gripe, óbito. Nome do paciente, gripe, óbito. Essa história de que a gripe no Brasil não foi tão grave é um erro histórico. O impacto da gripe espanhola foi muito, muito severo aqui no Brasil. Com a vacina a gente consegue combater as grandes epidemias de gripe. E depois que você tem uma vacinação em máxima população, a gripe praticamente desaparece ou ficam números de casos muito reduzidos. E aí passam-se alguns anos até que venha um outro vírus mais malvado e que ataque a população de uma maneira epidêmica de novo. O problema é que os vírus, as bactérias não estão inativos. Eles, nas suas reuniões, dos seus sindicatos, das suas associações de classe, eles decidem o que fazer para causar novos danos aos seres humanos, né? Porém, por sorte, a ciência está bem equipada para dar uma resposta bastante rápida a esses desafios. Ampolas numa linha de produção. Créditos selecionados. Pesquisa FAPESP. Direção Diana Zates Mussi. Roteiro Beatriz Antunes. Produção Estúdio Varanda. Fotografia Eugênio Vieira e Pedro Palhares.